Historiadora judia desmente cumplicidade de Pio XII com nazistas. De Emerson de Oliveira, 2014, do Logos Apologética. A historiadora judia Ana Foa, membro da Associação Europeia de Estudos Judeus, assinalou recentemente que os resultados das investigações revelam que muitos judeus se salvaram durante a Segunda Guerra Mundial pela intervenção de importantes líderes da Igreja, particularmente o Papa Pio XII. Ao participar de um congresso em Florença, Itália, entre os dias 19 e 20 de janeiro, Ana Foa, conforme informa o vaticanista Sandro Magister em seu blog Chiesa, indicou que os estudos mais atuais anulam a imagem proposta nos anos 60 de um Papa Pio XII indiferente aos destinos dos judeus ou, inclusive, cúmplice dos nazistas. A também professora de História Moderna na Universidade La Sapienza de Roma indicou que os estudos dos últimos anos evidenciam cada vez mais o papel geral de proteção que a Igreja desempenhou em relação aos judeus durante a ocupação nazista da Alemanha. De Florença com o cardeal Dalla Costa, proclamado justo em 2012, a Gênova com o padre Francesco Repetto, também ele justo, a Milão com o cardeal Schuster e assim por diante. Naturalmente até Roma, onde a presença do Vaticano, além da existência das zonas extraterritoriais, permitiu a salvação de milhares de judeus. Essas obras de asilo e salvação dos perseguidos, indicou, não podiam ser fruto somente de iniciativas a partir de baixo, mas estavam claramente coordenadas e permitidas pelos vértices da Igreja. Eu gostaria de ressaltar aqui que esta imagem mais recente da ajuda prestada aos judeus pela Igreja não surge de posições ideológicas ligadas ao catolicismo, mas sobretudo de investigações concretas sobre a vida dos judeus durante a ocupação, com a reconstrução de histórias de famílias ou de indivíduos, em resumo, do trabalho de campo. A historiadora assegurou que em casos de judeus refugiados em igrejas e conventos aparecem continuamente nas narrações dos sobreviventes. A pesquisadora lamentou que a discussão sobre Pio XII e os hebreus freou a investigação durante muitos decênios, levando para o terreno ideológico cada tentativa de esclarecer os fatos históricos. Em meio da perseguição nazista, assinalou Ana Foa, sacerdotes e hebreus compartilhavam o mesmo alimento. As mulheres judias passeavam nos corredores dos conventos de clausura, e os judeus aprendiam a recitar o Pai Nosso e vestiam o hábito como precaução em caso de irrupções nazistas e fascistas. Recordando a relação entre judeus e cristãos, que levou a muitos dos primeiros a batizar-se, e que em muitos outros casos ocasionava diálogos respeitosos sobre as religiões, a professora hebreia assinalou que se tratou de uma familiaridade nova e repentina, iniciada sem preparação pelas circunstâncias em condições em que uma das duas partes era perseguida e corria o risco de morte e que necessitava, portanto, de maior caridade cristã. Não se deu sem consequências para o início e a acolhida do diálogo. Um diálogo que ocorreu muito mais tarde, certamente, e que se iniciou, sobretudo, em nível teórico. Trata-se de um diálogo de baixo, feito de compartilhar os alimentos juntos e de conversações sem pretensões, também para superar a ansiedade de uma relação desconhecida até esse momento. Foa recordou o caso de umas religiosas que em seu convento em Roma acrescentavam bacon à sopa comum só depois de havê-la distribuído às hebreias, para quem tinham dado refúgio. Também esta é, em minha opinião, uma forma de diálogo de baixo. A historiadora lamentou que, em um momento em que prevalecia a necessidade de esquecer a Shoah, esse processo de diálogo foi bloqueado, em parte porque, por um lado, os hebreus estavam tentando reconstruir seu próprio mundo e a própria identidade após a catástrofe, e por outro, os, os católicos pareciam ter retornado às posições tradicionais em que a esperança da conversão era mais forte que o respeito. No início dos anos 60, com o vigário de Rothschild, sobre este processo se projetaria a sombra da lenda negra de Pio XII, com o resultado de obstruir e obscurecer a memória e o peso deste primeiro percurso comum, indicou. Então tá aí, né? É judia, né? Claro que vai falar coisa que eu não necessariamente concordo.
É, mais uma judia que defende o Papa Pio XII. Até a próxima.